Ao invés de pagar pelas escolhas que você não fez, que tão seguro que você monta do seu jeito e só paga pelo que contrata. Ouse escolher e use. É auto, residencial e vida. É seguro, tipo você. Bom dia pessoal, bom dia GP às 10, tudo bem? Bom, vamos continuar falando de Grande Prêmio do Brasil. Afinal de contas, estamos na semana da corrida de Interlagos e a gente vai falar um pouco sobre essa prova que acontece ininterruptamente no Brasil desde 1973. 45 anos de Grandes Prêmios do Brasil. Ô Flávio Gomes, é desde 72. Sabemos, calma. Em 1973 nós tivemos o primeiro Grande Prêmio do Brasil fazendo parte do calendário, fazendo parte do Campeonato Mundial, valendo pontos para o Campeonato Mundial. Mas um ano antes, em 1972, aconteceu a primeira corrida de Fórmula 1 no Brasil, no dia 30 de março de 1972, uma quinta-feira. Até hoje, eu não sei porque essa corrida aconteceu numa quinta-feira. Aliás, acho que li alguma coisa sobre isso, fui pesquisar algum tempo atrás, mas já não lembro, sinceramente, por que aconteceu numa quinta-feira. Se alguém se lembrar, se alguém souber, por favor, conte aqui nos comentários, tá bom? Mas em 73 é que a prova passou a valer, contar pontos para o Campeonato Mundial. Em 72 nem todas as equipes participaram. Algumas equipes, por exemplo, como a Ferrari, não colocaram carros para essa prova, para essa corrida. Teve apenas 12 carros participantes, a vitória do Carlos Reutemann da Brabham. O Emerson Fittipaldi fez a pole, liderou a boa parte da corrida, acabou quebrando a suspensão e abandonou, né? Mas em 72, essa prova, como eu disse, não contou pontos. As equipes estavam a caminho da Argentina para a disputa da etapa de lá, e essa corrida valeu como um evento teste, a gente pode dizer assim, para que o autódromo fosse homologado, aprovado pela FIA, e aí entrasse no calendário em 73. Aliás, o Brasil teve outra corrida extra-campeonato, que também não contou pontos para o Mundial, que foi em 74 em Brasília. Também não participou todo mundo, mas, enfim, é um evento que está aí na história, registrado na história da Fórmula 1, de triste memória, inclusive, né, porque o presidente da República na ocasião era o carniceiro Ernesto Garrastazu Médici, né, que foi reverenciado, né, pelo vencedor Emerson Fittipaldi e tudo mais, que foi lá receber o troféu, aquela coisa toda. Realmente a Fórmula 1 nunca deu muita bola, infelizmente, né, como esporte e como negócio que é, por o fato de realizar os seus eventos muitas vezes em territórios francamente ditatoriais, né, que era o caso do Brasil durante o regime militar. Mas deixamos essa questão de lado para dizer que, apesar de tudo, o brasileiro não pode reclamar da Fórmula 1, uma vez que desde 73, né, considerando as provas válidas pelo Campeonato Mundial, tem todos os anos uma etapa do campeonato, ininterruptamente, nunca parou. E olha que países muito mais importantes do ponto de vista comercial e esportivo, né, nessa história da Fórmula 1, já deixaram de ter corridas, já pularam fora do calendário algumas vezes, e recentemente, né, como a França, ficou 10 anos sem corrida, a Alemanha, que ficou sem corrida outro dia, os Estados Unidos, que ficaram sem a sua etapa também durante bastante tempo. Isso para não falar daqueles que saíram do calendário e não voltaram mais, né, como Portugal, como Holanda, Suécia, enfim. O Brasil desde 72 com a corrida extra-campeonato, 73 valendo pelo Campeonato Mundial, está no calendário direto, né? Primeiro Interlagos, depois Jacarepaguá, depois voltou a Interlagos, e quase o Brasil perdeu a sua corrida, a sua etapa, ao final de 89, ao final não, né? Depois da corrida de 89, a última disputada no Rio, porque o autódromo foi vetado, a organização toda foi muito criticada, não da corrida em si, mas daquilo que tinha acontecido, por conta daquilo que tinha acontecido nos testes de pneus no começo do ano, acidente com o Philipp Streiff, um atendimento médico muito deficiente, o Streiff acabou ficando paraplégico, né? E o Brasil ia ser simplesmente excluído do calendário quando a então prefeita Luísa Erundina, do Partido dos Trabalhadores, tinha sido eleita em 88, ela comprou essa briga, se reuniu com Bernie Ecclestone, conseguiu trazer a Fórmula 1, ou manter a Fórmula 1 no Brasil e levar a Fórmula 1 de volta, trazer não porque eu estou no Rio, levar a Fórmula 1 de volta a Interlagos.
Para isso foi preciso fazer uma grande reforma no autódromo e tal, todo mundo conhece essa história, já contei até mesmo aqui no GP às 10. E aí ontem a gente no Fox Nitro fez um apanhado das corridas disputadas no Brasil nesses anos todos e discutiu durante um tempinho lá qual foi o grande prêmio do Brasil inesquecível para cada um dos nossos integrantes do programa, né, na Fox, que estávamos eu, Rodrigo Matar, Thiago Alves e o Theo José. E fiquei pensando, depois, voltando para casa, qual mesmo foi o grande prêmio inesquecível para mim. Eu elegi o Grande Prêmio do Brasil de 2008 e continuaria ficando com ele nessa pequena eleição, nessa pequena escolha, mas vou mencionar alguns outros que para mim foram muito importantes e muito marcantes. O de 2008, porque eu acho que nós nunca mais vamos ver uma decisão de campeonato tão eletrizante quanto foi aquela entre Massa e Hamilton. Primeiro Massa ganhar a corrida, um brasileiro ganhar no Brasil é sempre algo muito emotivo, muito marcante. Durante alguns metros e alguns segundos ele foi campeão do mundo, né? Mas na última curva, da última volta, da última corrida do ano, o Hamilton, que estava na sua segunda temporada na Fórmula 1 com a McLaren, ultrapassou o alemão Timo Glock, então piloto da Toyota, naquela condição de chuva para, ganhou a quinta posição, que era o que ele precisava, e assim conquistou o seu primeiro título, depois de perder o primeiro título dele, na sua primeira tentativa, na verdade, no ano de estreia, em 2007, por apenas um ponto, né? Ele e Alonso empataram na vice-liderança do campeonato vencido pelo Kimi Raikkonen em 2007 com a Ferrari. Então aquela decisão de 2008 foi muito eletrizante, eu acho muito difícil a gente ver alguma coisa parecida no esporte, claro que sempre pode acontecer, mas naquele limite da tensão, né? Última curva, última volta, tudo, eu acho muito difícil. Foi espetacular, é um grande prêmio que a gente guarda na memória, sobretudo pela capacidade de assimilar a derrota do Massa, né? Assimilar a derrota no dia que ele ganhou a corrida, mas assimilar a derrota no Campeonato Mundial, perdendo com muita dignidade, elogiando o Hamilton e tudo mais. Lembro também do Grande Prêmio do Brasil de 1991, a primeira vitória do Senna em casa, foi também muito marcante, muito emocionante, pela idolatria que o Senna gozava no Brasil, né, do público brasileiro. O piloto que demorou muito até para ganhar em casa, ele correu em 84, de 84 até 89 em Jacarepaguá, 84 pela Toleman, 85, 86, 87 pela Lotus, com menos chances de ganhar, mas chegou a pódio e tudo. 88 na McLaren não deu, 89 na McLaren também não deu, né? E em 90 ele correndo em casa, no seu país, e pela primeira vez correndo em Interlagos. O Senna nunca correu no autódromo antigo, inclusive, ele fez a carreira dele toda na Inglaterra, a carreira de base, né? Ele só corria de kart no Brasil. Pela primeira vez correndo no seu país, não ganhou em 90, mas foi ganhar em 91, uma corrida também recheada de drama, né? As últimas voltas ele com apenas uma marcha e tal, sorte do Senna e da McLaren, que ele estava muito à frente do Riccardo Patrese, o segundo colocado, e assim nessas últimas voltas o Patrese foi tirando muito, foi descontando tempo, mas deu na conta do chá para o Senna ser campeão dessa prova, ser vencedor dessa prova, assim como em 93 também foi uma vitória muito bonita, porque ele estava com o carro inferior ao carro favoritíssimo, que eram os carros da Williams, na verdade, do Prost e do Damon Hill. O Prost bateu na chuva e o Damon Hill acabou não sendo páreo para o Ayrton Senna. Então foram corridas realmente emocionantes, essas três eu lembro bem, né? Sempre trabalhando, é difícil dissociar uma coisa da outra, porque a imensa maioria das provas que eu vi no Brasil eu estava trabalhando, vi alguns grandes prêmios do Brasil antes de começar a trabalhar, aqui no Rio mesmo, em São Paulo, em Interlagos também, fui na primeira de 72, eu estava lá, criancinha, molequinho e tal. Mas essas três são corridas bastante marcantes. Lembro também dessas decisões de título de 2005 e 2006 com o Alonso, 2007 olha quanto campeonato sendo decidido no Brasil. Posso até esquecer de um ou outro, mas 2005 e 2006, Alonso, 2007, Raikkonen, 2008, Hamilton, 2009, o Button com a Brown, bacana também. O Vettel iria ganhar também um campeonato do Interlagos, eu já não lembro qual. Enfim, o Interlagos decidiu muitos campeonatos
quando, obviamente, foi deslocado para o final da temporada, e isso também foi um privilégio para o torcedor brasileiro. Pena que nos últimos anos, com esse domínio da Mercedes, as decisões não aconteceram aqui no Brasil, pena para o público brasileiro, mas é sempre um grande espetáculo. Então, deixo aqui a pergunta para vocês: qual foi o seu Grande Prêmio do Brasil inesquecível? Eu elejo esses 3 como os mais emocionantes, e não por coincidência, todos eles tiveram vitórias de pilotos do Brasil, né? Primeiro, vitória do Massa em 2008, mas a conquista do título do Hamilton. Segundo, pela ordem de emoção, digamos assim, 91, primeira vitória do Senna no Brasil, e 93, aquela vitória muito bonita também dele, com uma pilotagem espetacular na chuva, ganhando pela segunda vez em Interlagos. E é claro que, para fechar do ponto de vista pessoal, eu tenho algumas provas que são muito marcantes, mas que não necessariamente tenham sido corridas espetaculares assim, né? 88, que foi a primeira que eu trabalhei, sem dúvida, foi uma corrida é uma corrida que eu guardo com muito carinho e sobre a qual eu já falei ontem na nossa história da telefoto, tá bom? Amanhã voltamos com mais GP às 10. Valeu, tchau, tchau.